No Evangelho de João, ainda, no capítulo 4, Jesus senta em uma mesa diferente. Um poço. Neste lugar ele revela seu amor por nós pecadores e indignos. E este é o nosso terceiro ponto. Jesus revela seu amor por nós, pecadores e indignos. Esta mesa não só era diferente, como ela estava colocada em um lugar geográfico que os judeus consideravam profano, em Samaria. Jesus invade os espaços profanos e convida à sua mesa os pecadores, homens e mulheres que a sociedade os rotulam de impuros, de sujos, imorais, indignos do amor de Deus. Seu amor se revela na mesa para todas as pessoas, inclusive os excluídos. Porque no reino de Deus não existe excluídos. Ele está aberto a todas as pessoas. Alguns não o querem, mas Deus abriu as portas do seu reino a todas as pessoas em Cristo Jesus. Seu amor se revela por todas as pessoas, e esta é a lição que nós encontramos agora em João, capítulo 4, do verso 4 ao 8. Veja as palavras agora que se encontram aqui. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós vamos ler somente até estes versos. A afirmação era-lhe necessário passar por Samaria, ela não é feita porque não existia outro caminho, mas ela é colocada intencionalmente para mostrar que Jesus desejava sentar à mesa com aquela mulher samaritana. A mesa de Jesus não precisa necessariamente ser um móvel de 4 pés e ter sobre ela os elementos que costumeiramente usamos para cear: o pão e o vinho. Em nossa igreja aqui, né, o pão e o suco de uva. Estes elementos que Jesus usou para nos ensinar são apenas símbolos de algo muito maior, que transpõe muito o valor real do pão e do vinho. Jesus pede para aquela mulher que lhe desse água para matar o quê? A sua sede. Embora acredito que Jesus realmente estivesse com sede pela caminhada que ele e seus discípulos haviam feito, o que de fato ele queria era iniciar um diálogo com aquela mulher. E assim lhe oferecer água viva para ela beber. Ele estava dizendo para aquela mulher que ela deveria beber dele, ou se alimentar dele. A água que ele tinha para oferecer faria jorrar nela vida eterna. Essa é a mesma figura para o pão que comemos em nossas celebrações, quando sentamos à mesa do Senhor e ceamos. Jesus é o pão da vida.
Em João capítulo 6, nós encontramos ele falando exatamente estas palavras: eu sou o pão que desceu do céu, sou o pão da vida. Água e pão, dentro desse contexto joanino, deste evangelho de João, é a mesma coisa. É a mesma figura, querendo mostrar que toda a fonte de vida vem de Jesus. Ele é o alimento do qual nós temos que comer. Ele é a bebida, o líquido, a água que nós precisamos beber. É Ele que sustenta toda a vida. O Evangelho de João está querendo nos ensinar isso. Todo o seu Evangelho, Jesus é a vida. João 14,6. O que está escrito? Vocês lembram? Jesus falou, não é? O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, ele está em todo o seu Evangelho falando isso. É o centro da mensagem. Ele é a água que você tem que beber, que é vida. Ele é o pão que você tem que comer, é a vida. Ele é vida. Coisa maravilhosa, né? E Jesus gostava de sentar à mesa com os excluídos e rejeitados pelos religiosos de seus dias, a fim de mostrar para eles o seu amor e o amor do seu Pai. Inclusive ele convidava, né, para serem seus discípulos os rejeitados e excluídos. Por quê? Jesus estava sempre querendo mostrar que o reino de seu Pai está com as portas escancaradas para todo aquele que nele crer. Não importa o que dizem de você, não importa de onde você veio, não importa a sua história, não importa o que você fez ontem, antes de ontem, não importa o seu passado, Jesus está sempre chamando. Beba, eu tenho água da vida para você, eu tenho pão da vida para você, e Ele para em qualquer lugar e monta a mesa para você, porque Ele é o próprio alimento. E Ele muitas vezes fez isso, para mostrar para os religiosos, que detinham o espaço sagrado, que havia sido construído por eles, aonde então eles normatizaram os comportamentos morais, a fim de manipularem e sujeitarem as pessoas através do medo e da culpa, que no reino dele é diferente. No Evangelho de Marcos, lemos que Jesus estava em uma refeição na casa de Levi, que é conhecido por nós, né, como Mateus, autor do Evangelho de Mateus. Levi ou Mateus era um publicano, um homem rotulado pelos religiosos como pecador. E segundo o Evangelho de Marcos, havia nessa refeição oferecida por Mateus em sua casa muitos publicanos e pecadores. É interessante que ele destaca isso, Marcos, que havia muitos publicanos e pecadores, e entre eles estava Jesus, sentado lá na mesa, participando daquela refeição com eles. Então você pode imaginar que havia ali todo tipo de pecadores, muitos estavam lá. E essa foi a prática de Jesus que mais causou espanto e escândalo aos religiosos de seus dias. A partilha da mesa com pobres, com publicanos. Os publicanos normalmente, né, eram judeus até de, podemos dizer, razoável posse financeira, né? Recebiam do Estado, né, romano o seu saldo, além de que muitas vezes, alguns deles, como a gente conhece a história de Zaqueu, também aumentavam um pouquinho mais a taxa de imposto, né, para ele embolsar algo além daquilo. Por isso eram pessoas até de uma boa posse. E Jesus sentava à mesa com esses pobres, sentava à mesa com os publicanos e também com os demais pecadores. Normalmente quando a Bíblia fala desses pecadores,
ele está querendo falar de pessoas imorais. Aquelas pessoas que a sociedade consideravam, né, lixo. E Jesus pegava o lixo da sociedade e sentava com eles. É com esses que eu quero. Os religiosos não conseguiam aceitar isso de forma alguma. Mas para Jesus a mesa, ela era para ser compartilhada com todos. O reino é para ser compartilhado com todos. A sua vida é para ser compartilhada com todos. A partir do pão, do vinho, da água, com publicanos e pecadores, fazia parte para os religiosos das práticas transgressoras de Jesus. Um dos grandes motivos que nós falamos que levou Jesus a ser rejeitado como Messias. Comendo e bebendo com todos os excluídos, Jesus estava transgredindo aos olhos dos religiosos, que detinham o poder político, jurídico, legislativo, porque esses possuíam o poder da sociedade judaica. Então, aos olhos destes homens, cheios de poder, revestidos de poder, não é? Jesus estava destruindo as formalidades do comportamento social estabelecido por eles e religioso de seus dias. Jesus era um arruaceiro para eles. E ele estava realmente, Jesus, desconstruindo as regras que estabeleciam a desigualdade social de seus dias. Porque ele sentava na mesa de todos. Ele estava desconstruindo a estrutura religiosa que havia sido construída em torno do templo e do sacerdote. Ele estava desconstruindo também a espiritualidade normatizada pelos religiosos de seus dias. Ele não se enquadrava dentro daquela norma que eles haviam estabelecido de religiosidade. E ele mesmo disse: eu vou destruir este templo, em 3 dias eu vou construir um novo templo, não tem nada mais a ver com isso. Jesus quer sentar à mesa hoje com você que está aqui. Comigo, com todos nós. Não importa de onde você veio e como a sua vida se encontra hoje. E ele não está preocupado onde você estabeleceu a sua mesa. Talvez você estabeleceu sua mesa num lugar profano, numa terra de Samaria. Também não está preocupado se a sua mesa é farta ou não. Se você tem, né, água para oferecer a ele, pão, churrasco, feijoada, ele não está preocupado com isso. Porque o que ele quer de fato e verdade é que você beba da água que ele tem para oferecer. Ele quer te dar o pão da vida. E não importa se a sociedade de nossos dias te rotulou de pecador e indigno de ser amado por alguém. Não importa se os religiosos te condenaram ao inferno ou te expulsaram de suas igrejas. Jesus te convida para se tornar um com Ele, para viver da vida dele, para receber o seu reino.